Olá, queridos irmãos. No dia a dia com Deus de hoje, vamos analisar um tema muito importante: o poder do exemplo. Isso, o poder do exemplo. Nós, só pelo fato de sermos cristãos, nós já somos referência nesse mundo. Sim, tudo que fazemos, todos os nossos passos estão constantemente sendo medidos pelas pessoas à nossa volta. Somos constantemente visados, avaliados, analisados, só pelo fato de sermos cristãos. Daí já carregamos em nós uma responsabilidade enorme, porque o fato de sermos cristãos nos faz carregar em nós o nome de Cristo. Por isso, e nesse sentido, devemos servir de exemplo, modelo e de padrão para todos aqueles que nos veem, principalmente os que estão mais próximos de nós. E Jesus vai dizer isso. Ele, como um modelo, um exemplo extraordinário do próprio Deus Pai, vai dizer em João 13, no verso 15, porque eu vos dei exemplo, para que assim como eu fiz, façais vós também. Quem é Jesus? Jesus é Deus encarnado. E ele veio na pessoa de Cristo, Deus na pessoa de Cristo, nos dar exemplo de conduta, de fidelidade, de obediência, de reverência, de temor, de bravura, de coragem, de justiça, de ética, de retidão, de piedade, de pureza, de humildade, de amor, de trabalho, e coloca quantos mais adjetivos você quiser. Então, nós temos uma grande e a maior referência que já pisou nessa terra, o Senhor Jesus Cristo. Nós somos o que somos, ou tentamos atingir um padrão de justiça elevado, porque temos Cristo como modelo. Ou, obedecendo o tema do meu devocional, temos Cristo como exemplo. Nesse sentido, você também tem obrigação de ser um exemplo, um modelo, na sua casa, entre os seus. Porque o exemplo, ele tem poder. O exemplo, ele materializa o que você ensina, o que você fala, o que você dirige. Tudo aquilo que você fala, seja um conselho para um filho, um conselho para a mulher, uma entrevista que você dá a algum canal de comunicação, uma pregação que você faz, uma advertência que você faz quando você corrige alguém, chama atenção de algo. Tudo que você fala, seja para os seus filhos, a mulher, ou o esposo, ou o meio secular, ok? Ganha respaldo com aquilo que você faz, com o seu exemplo, com o estilo de vida que você tem. Aquilo dá força para suas palavras. Aquilo materializa o que você está falando. De modo que a falta de exemplo também enfraquece completamente a sua fala. Então, vamos começar no lar, por exemplo. Não adianta você ensinar justiça aos seus filhos se você pratica injustiça, se você não é um exemplo de justiça. Não adianta exigir que seus filhos orem ou tenham uma vida de oração se eles não veem o pai orando, tendo uma vida de oração. Não adianta você dizer para os filhos a importância das escrituras, ou para a esposa, ou para o marido, se você não é um exemplo de um homem que gasta tempo com as escrituras. Se você não tem temor a Deus, reverência, se você não se comporta bem na sociedade, você não pode exigir daqueles que estão ao seu lado comportarem-se. Porque veja só, o que valida o que você fala, o que coloca peso, é o que você faz.
Se você diz para os seus filhos que é importante orar e não ora, o fato deles verem que você não dá importância na oração, que você não pratica, significa que aquilo que você está pedindo a eles não é tão grave, não é tão importante, porque eles não veem isso na sua vida. Entendeu? Por isso que o exemplo, ele fala mais que palavras. Ele tem um poder extraordinário de transformar pessoas, de mudar opiniões ou de formar opiniões. Por isso você tem que tomar muito cuidado. Tudo que você fala, a maneira que você age, seus movimentos, suas ações, elas estão servindo de modelo para outros, de exemplo para outros, tanto bons quanto maus. Entendeu? Então, esta é a força do exemplo. O exemplo também, ele engrandece ou diminui Deus e o seu reino. Você prega sobre um Deus santo, justo, poderoso, amoroso, que salva, que não tolera o pecado. Mas se você vive de uma maneira carnal, irreverente, desleixada, irresponsável, é este Deus que você está transmitindo para aqueles que te veem. Eles veem, você reduz a grandeza e a glória de Deus. Eles entendem que Deus é um Deus pequeno, é um Deus sem glória e majestade, é um Deus que não requer tanta reverência e nem tem que ser levado muito a sério, por causa da maneira que ele vê em você. Ou seja, um viver santo aponta para um Deus santo. Quando eu ando em justiça e verdade, quando eu expresso o amor, a misericórdia, quando eu sou um homem separado do imundo, do profano, eles olham em mim e veem o reflexo de Deus em mim. O meu exemplo de cristão reflete para eles o Deus que eu sirvo. Então, um homem justo, santo, amoroso, aponta ou reflete para um Deus justo, santo e amoroso. Você está entendendo a força do exemplo? Então, você deve ser um exemplo no seu trabalho, entre os seus filhos, com a sua esposa ou com o seu marido, nas mídias sociais. Você deve... Lembre-se, tudo que você faz, as pessoas vão seguirem. O modo que você fala, seu vocabulário, suas atitudes, suas ações servirão de modelo para todos que vão te ver. E você precisa ser, como cristão, como embaixador de Cristo, ser um exemplo de um homem santo, de uma mulher santa, justos, tementes, reverentes, verdadeiros, sinceros, íntegros, para que a sociedade veja e diga, isso aí é que é ser cristão, ó. Veja a postura daquele homem, daquela mulher. Eles são modelos da justiça do Senhor Jesus Cristo. Amém? A partir de hoje, seja então esse exemplo. Deus te abençoe. Não deixa de dar o teu like, se inscrever no canal Paulo Júnior Oficial e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Um forte abraço.